E se eu te dissesse que um homem comum, com conhecimento limitado em engenharia, conseguiu algo que até hoje a ciência só ousou teorizar? E se esse homem tivesse desaparecido para nunca mais ser visto de novo, depois de acionar sua própria máquina do tempo? Prepare-se para conhecer um dos casos mais estranhos e inquietantes da história moderna. O caso Mike Markham. Uma jornada sombria entre genialidade, obsessão e um destino que pode ter ultrapassado as barreiras do tempo. A mente por trás do impossível. Mike Markham era tudo, menos comum. Nascido nos Estados Unidos, no estado do Missouri, sua vida começou como a de qualquer outro jovem de classe média baixa. Ele não tinha diploma de engenharia, nem acesso a laboratórios avançados. Desde cedo, Markham demonstrava uma fascinação quase doentia por eletricidade e física. Mas não apenas os princípios convencionais. Ele queria mais. Ele queria quebrar as regras. Estava determinado a construir uma máquina do tempo. Poucas pessoas no mundo ousaram sequer tentar o que Mike tentou. E quase nenhuma sobreviveu para contar a história. O primeiro experimento. O disco de Jacó. Tudo começou em 1995, quando ele começou a trabalhar secretamente em uma invenção no quintal de sua casa. O dispositivo era baseado em algo chamado disco de Jacob, uma bobina eletromagnética de alta voltagem capaz de criar um arco elétrico intenso. Ele acreditava que, ao energizar o disco com uma corrente forte o suficiente, conseguiria abrir um tipo de vórtice ou buraco no tempo-espaço. Na primeira vez que ligou a máquina, as luzes da casa dele e das redondezas simplesmente apagaram. O campo magnético gerado era tão forte que interferia em rádios, televisores e equipamentos elétricos de até 2 quadras de distância. Em um dos testes, ele jogou um parafuso de metal dentro do campo eletromagnético, e o objeto simplesmente sumiu por alguns segundos. Quando reapareceu, estava a alguns metros de onde foi lançado, e completamente desmagnetizado. O que aconteceu nesse breve intervalo em que o parafuso desapareceu? Para onde ele foi? E ele realmente voltou mesmo? O roubo e a prisão. Mas o sonho de Mike logo atraiu a atenção errada. Para alimentar seu experimento, ele precisou de energia. Muita energia. Sem recursos, ele teve uma ideia desesperada: roubar transformadores elétricos industriais de uma subestação próxima. Em janeiro de 1995, Mike foi preso por roubo e destruição de propriedade pública. Ele explicou à polícia que precisava de energia para um projeto científico. Claro, ninguém acreditou. Aos olhos da justiça, era só mais um maluco mexendo com fiação. Mas, para ufólogos, entusiastas e estudiosos do tempo, o nome Mike Markham começava a se tornar lenda. O programa de rádio Coast to Coast AM. Depois de cumprir sua pena, Mike tentou começar de novo. Ele estava decidido a continuar sua pesquisa, mas de forma mais segura e legal. Em 1996, ele ligou para um programa de rádio chamado Coast to Coast AM, especializado em assuntos paranormais, conspirações e teorias impossíveis. Na entrevista, ele contou sua história com riqueza de detalhes. Disse estar construindo uma nova máquina, maior, mais potente, mais precisa. Alegou que já conseguia distorcer campos eletromagnéticos em um nível suficiente para afetar o espaço ao redor. Ele afirmava que queria viajar no tempo, não por fama, não por dinheiro, mas por curiosidade. O apresentador, intrigado, o convidou para uma entrevista presencial. Mike revelou que estava pronto para testar a nova máquina e que ele mesmo seria o primeiro a entrar. O último contato na última vez em que apareceu no programa, Mike Markham disse estar a poucos dias de concluir sua experiência. Seu plano era simples: energizar a bobina, abrir o campo de dobra e atravessá-lo. E então, ele desapareceu. Nenhum amigo, vizinho ou familiar soube mais dele. A casa foi encontrada com os restos da máquina parcialmente montada. Mas Mike sumiu sem deixar rastros. O caso do homem dos anos 30. Anos depois, um artigo antigo circulou na internet.
Ele falava de um homem encontrado morto em 1930, em Nova York, com um estranho dispositivo metálico no bolso. O corpo vestia roupas incomuns e portava algo semelhante a um smartphone. Algo impensável para a época. O rosto? Dizem que se parecia muito com Mike Markham. Seria esse o corpo de Mike? Ele viajou no tempo e ficou preso em uma época que não compreendia? Teorias, segredos e censura. Desde então, o caso se tornou objeto de centenas de vídeos, fóruns, reportagens e estudos de grupos conspiratórios. Alguns afirmam que o governo do Zhewan silenciou tudo. Outros dizem que Mike conseguiu o que Einstein acreditava ser impossível. Outros ainda acreditam que Mike está vivo, em outro tempo, em outra linha do tempo. As perguntas que não morrem. Mike Markham era um gênio incompreendido? Ele realmente abriu um portal temporal? O desaparecimento foi encenado? Ou estamos diante da primeira viagem no tempo da história moderna? Talvez a pergunta certa não seja o que aconteceu com Mike Markham, mas sim, quantos mais estão tentando o mesmo em silêncio? Quer conhecer os arquivos secretos, as conexões com o governo e os testes que supostamente continuaram após sua morte? Inscreva-se, porque o próximo nome pode ser alguém que você conhece.